vez mais fora da escola. Eles estão desmotivados, não querem estudar. Bom dia. Eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre a aprovação automática e a reprovação, pois antes se reprovava por muito pouco e hoje praticamente não se admite reprovação. Boa noite, meu nome é Evandro. Bom dia. As luzes aqui estão iludindo os meus sentidos. Assim, gente, eu sou recém-formado em psicologia. Eu sou do norte de Minas, há 22 anos eu moro aqui na região centro-oeste mineira. E eu vou fazer um gancho com a palestra de ontem, porque é política, e o professor Luiz Carlos falou que é importante e é interessante pensar a escola não desvinculada da política, algo próximo, parecido. Enfim, quando eu tinha 9 anos, eu trabalhava com mecânica, hoje eu também sou mecânico de automóveis, e a minha professora me ensinava tabuada com palmatória. E eu passava a semana inteira chorando, o final de semana inteira chorando, para voltar à escola, e eu tinha que dar a tabuada, a arguição de tabuada, com as mãos em cima da mesa, porque eu não podia contar os dedos. E eu sabia que a palmatória dela tinha 2,5 centímetros de espessura. Hoje, gente, eu sei matemática e não aprendi na escola, mesmo sem a aprovação da mesma. Estou puxando o gancho da pergunta da colega, que ela falou assim, da questão de aprovação. Eu sabia fazer cálculos, eu sabia que a espessura da palmatória da professora tinha 2,5 centímetros. O interessante é que eu sou recém-formado, e vejo e percebo e sinto essa mesma hegemonia nas instituições, na faculdade. E eu sinto isso quando os professores entram lá na frente e falam assim, olha, esquece tudo que você sabe é senso comum. E é engraçado que eu aprendi matemática com aquela centelhinha, sabe? Aprendi a fazer matemática de outras formas. Nas faculdades, e eu penso assim, olha, quem manda no nosso governo? Eu estou vendo desde ontem falamos de governo, mas quem manda no nosso governo são as empresas. O outro professor aqui, ele falou assim, olha, estamos cheios de instituições com ensinos técnicos. E o outro professor lá, o Luiz Carlos, ele fala uma outra frase assim, olha, técnico bem preparado, né, produz. Então fica aqui, a gente olha o governo, mas o governo está sob as regras das multinacionais. E aí, eu me deparo com a seguinte questão. Nas escolas, o material didático é pré-programado. Nos condicionam, né, para um mercado de produção. E eu vejo hoje, recém-formado, eu falo assim, gente, não é muito diferente quando eu apanhava na mão. Estamos falando de escola e políticas públicas, mas não se ensina política na escola. Essa é a minha pergunta. Estou saindo daqui esperançoso, mas não menos impotente. Obrigado.
Viu, gente? Com essa última pergunta, então, a gente fecha esse bloco. Vamos ouvir os nossos palestrantes para a gente poder encaminhar para o nosso final. Paula, essa é uma discussão que está acontecendo lá em Betim. A primeira audiência pública que teve na Câmara para discutir o projeto, que eu acho que foi uma esperteza do legislador, propõe que os psicólogos e assistentes sociais estejam vinculados a outras secretarias, mas prestando serviço na escola. Está em discussão o projeto. E uma das coisas que eu coloquei para os vereadores que estavam nessa audiência, que isso era um risco. Que era um risco que eu entendia que era preciso criar no quadro de servidores da Secretaria Municipal de Educação a atuação desse profissional bem delimitada, bem explicitada, né, o melhor possível, a gente nunca consegue ser exaustivo. Mas eu penso, Paula, que aonde a gente coloca o dinheiro é uma questão de escolha política. Você concorda comigo? Então, o que eu tenho dito para os alunos e para os colegas que eu encontro da psicologia lá em Betim? É preciso mobilizar a sociedade para pressionar o gestor a rever seu orçamento para o ano seguinte, caso essa lei seja aprovada. Sobretudo no município que tem uma arrecadação elevada. Uma arrecadação elevada. Lógico que nos municípios menores e de menor arrecadação, o financiamento vai ser um desafio. A gente não pode fazer de conta que ele não existe. Ele existe. Eu tenho que ter dinheiro para pagar o profissional. E, de preferência, pagar razoavelmente bem. Então, eu vejo que essa é uma questão que precisa ser encarada pela sociedade como um todo, e nós estamos vivendo um momento delicado. Eu acho que a proposta de Dilma, 100% do pré-sal para a educação, é uma bandeira que a gente precisava ajudar a defender. Porque isso não agrada aos prefeitos, isso não agrada aos governadores, porque querem esse dinheiro para outras despesas que não só a educação. E, nesse sentido, tenho muitas críticas à condução do governo federal, à postura da presidente Dilma, mas nesse aspecto da defesa desse recurso natural volumoso e importante, a ser direcionado integralmente para a educação, eu acho que ela está corretíssima. Porque, efetivamente, a gente tem esse problema. Ou seja, assim, a educação não depende só de dinheiro para avançar, mas depende também. Ela precisa também de garantir uma fonte de financiamento permanente e mais volumosa. Acho importante. Então, concordo com você, Paula, que esbarra na questão do financiamento e nos leva a fazer essa discussão e a mobilizar a comunidade e a sociedade para defender que o orçamento do município seja revisto no sentido de assegurar e de garantir essa presença aí. Dineia, minha ex-aluna, viu, gente? Tem alguns ex-alunos aqui na sala, fico feliz de ver ex-aluno. Essa oposição ensinar e educar, eu entendo o que você está dizendo. Quando você fala de ensino, você está se referindo ao esforço e ao trabalho que a escola tem que fazer na socialização e na transferência de conhecimento historicamente acumulado, e o educar enquanto esse compromisso na formação mais geral, vamos dizer, na formação humana mais geral do sujeito. O nosso amigo lá do norte de Minas, que estava achando que estava de noite, trouxe um exemplo que é ótimo para a gente ver que enquanto a gente ensina, a gente educa. O jeito que eu escolho para transferir determinado conteúdo, determinado conhecimento, e no caso da experiência dele, essa transferência de conhecimento foi associada ao castigo físico? E eu preciso dizer para o Evandro, Evandro? Que isso ainda continua acontecendo em muitas partes do mundo.
sobretudo no mundo da África. Mas ainda em alguns países, por exemplo, do norte da Europa, ainda há escolas, norte da Europa, há escolas que ainda defendem a aplicação do castigo físico, né? Nós avançamos anos-luz com o ECA, mesmo sabendo que o ECA ainda não conseguiu chegar integralmente naquilo que ele assegura de direitos à criança ou adolescente e naquilo que ele assegura de dever, né? Mas a gente avançou muito. Talvez, se a gente não tivesse, Evandro, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente ainda teria hoje um número enorme de casos, de situações, em vários pontos desse país, de professores se entendendo no direito de agredir fisicamente uma criança para que ela cumprisse a tarefa, para que ela aprendesse ou para que ela fosse obediente, né? E aí eu acho, Linéia, eu chamei de Ginéia antes, né? Linéia, eu concordo com você que nós estamos assistindo essa transferência de responsabilidades. E volto a dizer que eu acho que ela é irreversível. O desafio que fica para nós todos que estamos envolvidos com o campo é como trabalhar isso. Gente, eu trabalhei com meninos de 4ª série e 5ª, num grande colégio de classe média alta de Belo Horizonte. Tinha menino que sentava do meu lado durante a atividade, aquele módulo, aquele horário da minha aula, e me acariciava o tempo todo, porque ele queria um pai. E eu não tinha o direito de dizer, meu filho, eu aqui sou só professor. Não podia dizer isso para ele. E, ao mesmo tempo, eu tinha que comunicar de alguma maneira que eu estava num outro lugar que não o lugar do pai dele, que eu não queria substituir o pai dele. Mas também não podia negá-lo esse contato físico, essa troca de afeto. Não podia, né? Então, eu acho que aí a gente cai de novo na formação do professor. O professor está preparado para ser tocado pelo aluno? Acho que não. Ele não está preparado nem para ouvir determinadas palavras carregadas de afeto e demandando afeto. Então, assim, por mais que eu me esforce, nesse lugar da sala de aula que está eu e o meu menino, eu não sou só técnico. Ele vê em mim, inclusive, a possibilidade de fazer uma outra experiência de masculinidade, diferente daquele que ele tem em casa. Ele vai ter uma relação com um ser homem, um ser masculino, outro, diferente daquele que ele tem em casa como referência. A mesma coisa com a mulher, com a professora, né? E aí, eu acho que é um nó, Linéia, que nós temos que desatar. Como trabalhar e resgatar o sentido de autoridade, a questão da autoridade, sem ser autoritário. Como garantir e resgatar o sentido de autoridade, sem substituir a figura paterna e a figura materna, mas, ao mesmo tempo, não negar, não negligenciar essa dimensão do professor educador, né? Que eu acho que só vai fazer crescer. Linéia, tem momentos que eu vejo isso na universidade, com alunos lá do 3º, 4º período da psicologia, né? E aí a gente precisa ter muita jogo de cintura para trabalhar com isso. Aprovação automática. Eu acho que o esforço de reorganização da escola através dos ciclos e através da escola plural, eu não sei se todo mundo sabe por que ela se chama plural. A escola é plural porque plural é a realidade onde ela está inserida, plural é a clientela que a procura. Não gosto dessa palavra clientela, mas não me veio outra agora. Plural são as crianças, os adolescentes, os professores, as famílias. Então a escola precisa ser plural para dar conta dessa pluralidade. Eu acho que foi uma tentativa
de avançar no sentido de que a retenção também não resolve. Reorganizar os tempos da escola e permitir a crianças, adolescentes e jovens que façam um percurso com um pouco mais de elasticidade, porque eu não posso afirmar que a escola organizada por ciclos não tenha reprovação, porque tem, ao final do ciclo, mas um ciclo dura 3 anos. Então, eu preciso lidar com isso de forma muito cuidadosa. Vou dizer a mesma coisa que eu disse em relação à educação inclusiva. Eu não quero a volta. Não me interessa o retorno da escola seriada, que, por conta de uma dificuldade no estudo de física, o sujeito é obrigado a repetir ali todas as disciplinas com aquela carga imensa de conteúdo tudo outra vez. Eu tenho uma filha caçula que está fazendo isso, a experiência esse ano. Está repetindo o primeiro ano de ensino médio. Porque está numa escola seriada. Então, a retenção pela retenção não resolve. Mas concordo plenamente que enganar o estudante, ou fazer de conta que ele aprendeu, e fazer vista grossa para suas fragilidades, para suas dificuldades, é um pecado, é uma dívida que a gente vai acumulando, e que em algum momento essa dívida vai ser cobrada. Sobretudo, quando essa dívida vai alcançando um contingente expressivo de crianças e adolescentes. Então, a gente precisa ajudar os nossos gestores da escola pública, dos sistemas educacionais, a construir as condições para que a passagem do garoto pela escola não seja uma experiência que, para muitos, se constituiu num esforço de convencê-lo da sua incompetência. Então, a repetência a primeira vez, a repetência a segunda vez, a repetência a terceira vez, na quarta, o sujeito fala assim, eu não sirvo para isso. Então, o efeito colateral, vamos dizer assim, da reprovação e da repetência, era produzir sujeitos convencidos, com sua autoestima lá embaixo, e convencidos de que eles não têm competência para a escola. E eu acho que o problema está mais na escola, no seu contexto, na sua estrutura, do que no garoto. E por último, Evandro, a gente ensina política fazendo política. Eu entendo que a minha atuação na sala de aula é um fazer político. Entendendo aqui político como todo esse esforço que a gente faz para o mundo melhorar. Todo esse esforço que a gente faz para garantir que o bem comum prevaleça ao bem de algum, ou de um. Então, eu acho que, na minha percepção, a minha principal trincheira é a sala de aula. Não é a única. Há outros espaços institucionais na universidade, há outros espaços institucionais na cidade, por exemplo, os conselhos, Conselho de Direitos, Conselho de Idoso, Conselho de Saúde, Conselho de Educação, são espaços que precisam ser ocupados. Inclusive, a gente precisa ajudar a garotada, aí do final do ensino fundamental e ensino médio, a ocupar esses espaços com qualidade, porque é ali que a luta política se dá. Então, eu acho que a gente ensina política fazendo política. A Raquel eu acho que foi na mesma linha, da questão da... não foi? Então, eu vou ser muito breve, porque muito do que o Luiz falou eu concordo, acredito que a gente tem que passar, mesmo que a pergunta não foi dirigida à minha, à sua, mas eu gostaria, porque eu fiquei tentada a respondê-la também,
porque eu acredito, como eu trabalho com a formação de professores, e aí eu vejo quando você fala dessa valorização, e precisa existir mesmo, porque a minha dissertação de mestrado foi entender por que as pessoas escolhem a pedagogia como profissão, uma profissão desvalorizada socialmente e economicamente. Porque até por volta dos anos 70, quem procurava a pedagogia já tinha feito magistério, já estava inserido. E eu queria saber, quem não tem nada com a área de educação, por que procura a pedagogia? Por quê? Porque o ensino público, né, a maioria das vagas estão no ensino público, não nos ensinos particulares. Né? Então, quer dizer, por que essa pessoa decide ser, ela quer ser, né, como o eixo da diretriz é a docência, não entendendo docência aqui só como ser professor, mas a docência como objeto de estudo, né, dele a docência, que pode ser aí em vários espaços, senão com essa conotação dessa docência só como professor. E eu fico surpresa, porque quem está procurando hoje as licenciaturas não são pessoas que antes, até na década de 70, além de querer uma qualificação, são pessoas que, em termos culturais, sociais, eles eram mais privilegiados. E o nosso esforço na formação, eu acho que a universidade tem que fazer meia-culpa, sim, porque também as políticas públicas de formação de professores cada vez mais estão fazendo esvaziamento, porque se você entende que para fazer, né, pedagogia, por exemplo, são 3.200 horas, sendo que dessas só 300 é de estágio, e aquele estágio assim, o aluno vai na escola, observa se quiser, a escola não existe, porque quando eu me formei em psicologia, meu curso ainda era naquele sistema 3+1, que você fazia 3 de bacharelado, mais 1 de licenciatura, então eu formei bacharelado e licenciatura. Existia um acompanhamento da universidade nesses estágios, existia, né, a gente ia para lá, né, a coordenação, né, do estágio, ela fazia supervisão no local com a gente. Então, ela fazia no hospital, ela fazia na empresa, então o diálogo era mais fácil. Hoje, não. As licenciaturas, inclusive aqui, por exemplo, em Belo Horizonte, os alunos de licenciatura de História, Ciências Biológicas, Geografia, na UFMG, eles vão para a Faculdade de Educação fazer licenciatura, as matérias ligadas à licenciatura. E aí, agora, com esse novo projeto, aonde que vão ficar? Por exemplo, na UFMG, o aluno da psicologia vai também para lá, mas e nas outras que não possuem um curso, né, de educação? Da faculdade de educação, para onde que vai essa licenciatura, quem é que vai cumprir essa licenciatura? Então, a gente tem que fazer essa meia-culpa, sim, de como que a gente tem formado, mas também o esforço que a gente tem empreendido, né, para fazer. Eu, como professor do curso de pedagogia, que eu trabalho mais, as alunas, elas não conhecem, gente, livros de literatura infantil. Como que elas vão produzir leitores se elas não... Então, a faculdade, o que ela fez? Ela montou a sua brinquedoteca e ainda comprou mais de 500 livros de literatura infantil, para que essas alunas tivessem acesso a isso. Então, quer dizer, o esforço também que se tem feito é enorme com relação a essa formação, mas eu acho que ela ainda está distante um pouco dessa realidade, nessas coisas truncadas que a política não dá. E é preciso também de não precarizar a nossa prática também, porque senão a gente vai ficar igual os professores, porque eles ganham pouco, eles têm que ter uma jornada, né? Qual que vai ser a nossa jornada de trabalho lá dentro dessa escola? Nós vamos acompanhar as 20 horas, as 24 horas, como os professores? Qual vai ser a nossa carga horária lá dentro? Com relação ao desenvolvimento, né, eu penso, né, que o desenvolvimento até é moral, eu fico pensando, quando você falou isso, eu lembrei do Piaget, me lembrei do Ives, que tem estudado essa questão, né, desse desenvolvimento moral dessas crianças. Eu acho que a escola não vai ter jeito de furtar dessa responsabilidade. Não tem jeito. Ela vai ter que encarar essa atividade. Porque eu fico pensando o seguinte, por exemplo, na escola, quando eu dava aula, era muito assim, um aluno perdia um dinheiro na escola, falava assim, não, perdido, achado não é roubado. Quer dizer, né, eu ia deixar essa situação, eu ia fazer uma intervenção ali, né, na hora. E precisava de ser feito, porque apesar de, né, do pai ter isso, porque também a gente tem que pensar o seguinte, a escola tem seus valores, toda escola tem seus valores, seja ela católica, seja ela laica, ela tem esses valores, e como é que é os valores que essas famílias também trazem, né, para dentro da escola, porque esse menino também está imerso numa família, e ele reproduz muito, né? Eu vejo na educação infantil, né, numa escola que eu fui, a menina falou assim, não vou pegar na mão dessa menina, porque ela é amarrom. Porque ela era negra, uma criança negra, e a escola não vai dar conta de discutir. A escola tem que discutir, a escola há muito tempo pegou e essa sujeira e pôs debaixo do tapete, achando que não é isso. Agora, como que a gente vai numa escola diversa, que a gente vai, com todos esses valores que vão permear, se a gente não discute essas questões desde a educação infantil? Por que a gente ainda mostra para as crianças, né, porque a gente não trabalha identidade, lá na educação infantil, a proposta é trabalhar essa identidade, mas aí a gente oferece só os filmes da Disney. Como é que são as princesas da Disney?
loiras, magras, altas. Como é que a criança vai se identificar, né, nesse processo de construção de uma identificação sem isso? Se na casinha lá não existe uma boneca, né? Só existe qual boneca? A loira, as Barbies, mas não existe uma outra boneca. Então, até que ponto a gente também... Então, eu acho que, concordo com o Luiz, que a gente, quando está ensinando, a gente está educando. Mesmo que não seja todos esses valores, porque até mesmo, né, a gente tem que estar educando literalmente, porque quando tem festa na escola, educação infantil, é uma tristeza, né? Vamos avançar? Eu falei, não, nós vamos fazer uns combinados antes, como se comportar nessa festa. Né? Igual quando a criança, tinha muito, eu trabalhei numa escola de grande porte aqui, de classe A, né? Aí o menino falava assim, não, eu não, aí a mãe ofereceu refrigerante, o menino, eu não tomo esse refrigerante. Eu falei, olha, você não vai precisar de falar isso. Você não vai tomar também o refrigerante que você não quer. Você vai falar assim, não, muito obrigado. Mas coloca isso na roda de discussão para ele levar esse menino a pensar, a achar uma solução. Será que essa é a maneira de gostar? E eu acho que hoje essa questão do cuidado e do educar precisa de perpassar todos os níveis. Porque eu vejo, por exemplo, na universidade, eu tenho aluno que faz unha. Eu estou dando aula, está fazendo unha. Entendeu? Está fazendo unha. Às vezes vai reivindicar alguma coisa, por isso que o Evandro falou da questão política. Eu acho que o aluno, quando ele reivindica alguma coisa, ele tem que reivindicar, mas é a maneira que ele tem, porque senão ele perde. Você pode reivindicar o que você quiser. E agora eu fiquei feliz, assim, né? Eu brinco, eu falo que agora eu posso, quando você fala dessa questão política, né? Eu falo que agora, a hora que a morte vier, que ela, né, ela vai vir, eu não vou ficar tão mais angustiada como a gente sempre fica, né? Por 2 motivos. Porque eu tive uma doença séria no final do ano passado, recuperei, porque eu vi os jovens na rua, todo mundo para a rua. E num movimento lindo, num movimento que me lembrou, quando o Collor estava no impeachment dele, né, ele mandou todo mundo sair né, com as cores da bandeira, e nós aqui em Belo Horizonte saímos de preto para protestar, subimos a Rua da Bahia. Olha, foi o mesmo sentimento que eu tive quando eu fui para a rua agora de novo. Quer dizer, eu fui para a rua, naquela época eu tinha 20 e poucos anos, agora eu estou com 48. Né, ir para a rua, então esse lugar aí, quando o professor escolhe um tipo de texto, um autor que ele quer trabalhar na sala, é uma decisão política. Porque eu não levo qualquer coisa. Por que determinado autor eu estou levando e não outro? Essa é uma decisão política que eu estou fazendo. Né? Então, em que isso ela é importante. Tá? Com relação a essa promoção automática, essa aprovação. Olha, a história do fracasso escolar é dolorosa. É uma conta dura para nós. Porque quantas crianças não foram reprovadas? E quando o Evandro fala da matemática, eu lembrei da Terezinha Carraê, que ela tem um livro que fala, né, 10... Na escola da vida e 0 na escola, porque ela, né, a pesquisa dela foi feita fazendo um sinal com aqueles meninos que vendem frutas. Por que na escola eles não davam conta de fazer uma conta no algoritmo, colocar, né, minuendo, tudo, e lá na rua ele dava troco. Por que ele dava um troco lá na rua tão bem, fazia altas operações matemáticas? Mas aí na escola ele não dava conta de fazer o algoritmo que a professora queria, porque a professora só entendia que para fazer uma adição você só usa a adição. Você usa o quê? Você usa a subtração. Quando você está num troco lá no supermercado, deu lá, né, 58,90, bom, 55,60, você dá para, né, ela uma nota de 50, uma nota de 100, você vai fazer assim, você vai fazer o quê? Você não vai fazer uma soma? Numa subtração? Você não vai arredondar? E isso são habilidades e competências que a escola precisa desenvolver com esses meninos. E aí, na repetência, o que acontece? Não dá direito a ele a isso. Por que não? Né? Toma essa medida. Ok, é melhor do que também deixar o menino só ficar reprovando. Mas ela é eficaz? É preciso de pensar. Olha, não funcionou, o menino está bom, o menino foi para frente, mas e daí? Isso acontece muito no ensino fundamental. O menino está com aquela dificuldade, a escola não toma conta, ele vai. Aí, quando ele chega lá nas séries finais do ensino fundamental, a bomba chega. Aí o pai vira para você e fala assim, aqui... Mas o meu menino está desde o maternal aqui, e agora você vai me falar que eu vou tomar bomba? Não estou entendendo. E aí, o que nós vamos fazer em relação a isso? Então, eu acho que não é uma proposta adequada, com certeza ela não é, porque também falar para o menino que ele está aprendendo, mas ele não está, porque os alunos são críticos. E eles reconhecem o que... Eles sabem, entendeu? É aquele jogo assim, né? Eu finjo que se ensina, e você finge que aprende. Eu acho que esse é um jogo perverso, muito perverso, que é ainda feito em muitas escolas. Quando ele fala de castigo, Luiz fala, por exemplo, a China, a questão do castigo físico ainda é muito premente, ainda é aceito culturalmente. Culturalmente é aceito. Eu tive um aluno aqui, que ele é da China, ele veio para essa escola que eu trabalhei, eu fui ter uma reunião com o pai falou assim comigo, né, no linguajar, olha, se você quiser, você pode bater. Ele fez assim, pode bater, saiba.
pode meter. Eu falei, Jesus, toma conta. Eu não posso fazer isso, né, com esse menino. Então, quer dizer, então, quando as crianças elas vão, e a gente tem que fazer esse desenvolvimento de tudo isso. Por quê? Né, a sua pergunta que você queria, né, que você acha, né, que ficou contemplada com relação a isso. Como é que nós vamos fazer com essa meninada? Que elas estão aí. E elas estão diversas. Elas não são mais. Nós sempre aprendemos a lidar com o quê? Com homogêneo. Não é? Então, se os meninos não aprendem, o que nós fazemos? Eu falo muito para as professoras, quando eu trabalho, quando essa prática, refletir. Por que não fazer um circuito de atividades na sala de aula? Não, aí padroniza todo mundo a mesma atividade. Dá 4 atividades acontecendo ao mesmo tempo, divide em grupos. E a professora fica com esse grupo. De maneira que todo mundo vai passando. Aí sim, aí elas falam, mas gasta muito tempo, Célia. Vou gastar muito tempo. Eu tenho que fazer 4 atividades. Eu falei, não, você não ia fazer as 4, você vai dar as 4, só que você vai dar as 4 de outra maneira. Entendeu? Então, quer dizer, por isso que a reprovação automática, ela não é eficiente. Talvez se pensasse na forma de organizar esse currículo, inclusive para as crianças que têm, né, deficiências, por que o menino, né, todo professor, eu falo muito isso quando eu vou trabalhar com a classe que tem, às vezes, inclusão. Elas falam assim, não, mas eu dou outra atividade, o tal de dar para menino só pintar e colorir o tempo inteiro. Aí o menino de idade, ele fica lá no cantinho, fica só lá, colorindo. Fala, nossa, esse menino deve estar saco cheio de fazer isso, né? Porque 4 horários ele fazendo isso. E aí eu falo com elas assim, por que você não dá a mesma atividade? Se ele não consegue até chegar no final, dá 2. Dá só a primeira questão e a segunda. Qual o problema? Por que ele tem que chegar no final? Ele vai morrer se não chegar no final? E aí aconteceu recentemente numa escola que eu fui trabalhar, porque a professora estava preocupada de história, o seguinte, que ele estava estudando a questão lá dos ditadores. E a menina é uma menina de inclusão com deficiência intelectual. E a questão da prova era o seguinte, eu não sei a questão toda, mas resumindo, era assim. Para ela descrever Mussolini e o Hitler. O que é comparar os dois e ver o que eles tinham em comum, né? Coisa e tal. E diferença também, que você compara pela semelhança, pela diferença. A menina colocou o seguinte, o Hitler foi uma pessoa que fez muitas coisas ruins. O Mussolini também fez muitas coisas ruins. Mas o Hitler fez mais coisas ruins do que o Mussolini. Olha que coisa inteligente. Mas aí a gente está com a lógica de quê? Nossa, eu me tinha que falar que são tempos diferentes. Um é na Itália, outro... Para com isso. Para com essa... Eu falo com essa professora, para com isso. Ela conseguiu entender que os dois eram ditadores que fizeram coisas o quê? Ruins. Agora, se ela vai ter um conceito, nossa, de como que foi, né? Gente, para que isso? Para que exigir do menino a mesma na resposta para a turma de toda, algum menino que não tem nenhuma? Mas a gente está tão impregnado no conteúdo, cadê lá do ensino médio? Tão de conteúdo, o menino tem que saber dominar o conteúdo. Ai, se ele não souber, eu contei quem foi Mussolini, que absurdo. Né? Que não foi Hitler. Agora, essa menina, ela está no mundo e ela entendeu. Ela vai para algum lugar, ela vai ver o Hitler, quando ela vê a carinha do Hitler, ela vai entender. Ah, esse aí é aquele, é diferente. Se ela tivesse falado do Hitler assim, o Hitler é um porco, espinho. Se ela tivesse dado essa resposta, sim, mas ela deu uma resposta numa lógica correta. Então, olha, eu vou encerrar porque eu falo muito, porque eu adoro essa parte, eu acho que a psicologia educacional está dentro de mim. Eu acho que eu achei. Eu passei pela área organizacional muitos anos, mas a educacional é que é a minha praia, é o amor da minha vida. Bom, a gente gostaria de agradecer a Maria Célia e o Luiz Carlos, né? Eu acho que